Vamos falar então de sinusite crônica, o bruxo da otorrinolaringologia, o mais odiado da nossa área. Mas eu vou explicar para vocês de uma forma simples, para vocês entenderem o que é e já procurar tratamento da forma correta. Então, primeiro, o que é sinusite? É infecção dos seios da face. O que é seios da face? Na otorrino, seio quer dizer, o significado de seio quer dizer cavidade. Então nós temos várias cavidades dentro da face. Então nós temos seio maxilar que fica aqui, é uma cavidade oca, tá? Temos o seio frontal aqui, que é aqui e aqui. Temos o seio etimoidal que fica entre os olhos, que fica nessa região aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, entre os olhos. E temos o seio esfenoidal que fica na base do crânio, na divisa do cérebro com o nariz. Então aqui ele faz limite com a base do crânio, o seio esfenoidal. Mas doutor, o que é sinusite crônica? Sinusite crônica é uma sinusite que dura mais do que 3 meses, tá? Mas como acontece essa sinusite? Vamos lá de novo. Vamos imaginar, isso aqui ó pessoal, é uma cabaça, para quem não conhece. É uma cabaça, eu serrei ao meio e vou mostrar o que é uma sinusite e o que é um seio normal. Então vamos imaginar aqui esse seio maxilar, que é esse seio que fica debaixo do olho, na lateral do nariz, tá? E em cima dos dentes. Olha o limite que ele faz. Aqui tá a bola do olho, embaixo dos olhos, em cima da raiz dos dentes e na parte lateral do nariz. Então vamos lá. Esse seio da face, normalmente ele produz muita secreção natural. Nós produzimos, em média, 700 ml de muco por dia dentro do nariz e dos seios da face. Só que esse muco, olha como que é esse seio da face. Ele é uma cavidade grande e tem um pequeno orifício por onde essa secreção sai. Mas esse orifício, prestem atenção que ele está virado para cima. Ué, mas se produz secreção, ele vai ter que transbordar que nem um copo para depois ir para o nariz, certo? Errado. Aqui dentro do seio da face, estão vendo essa parte azul? Isso é uma mucosa saudável. E nessa mucosa saudável temos cílios. E esses cílios eles fazem um movimento para ir tirando esse muco, tá? Então esse muco umidifica o seio da face e o excesso sai. Cai para a cavidade do nariz, desce para a garganta e vai embora. E nós engolimos. Mas, por algum motivo, essa mucosa pode inflamar. Por exemplo, um quadro de gripe, um quadro de Covid, um quadro de rinite muito intensa, essa mucosa incha e fica desse jeito. Podem ver que ela inchou e aqui ela fecha. Fechando, esse catarro não tem mais por onde sair. E aqui, esse muco, ele está cheio de proteína, ele está cheio de material orgânico para as bactérias se proliferarem. E tem bactéria aqui. Aí as bactérias fazem a festa, começam a se multiplicar, começa a ter dor na face, pode ter dor nos dentes, pode ter dor de cabeça e isso precisa de tratamento. Isso é uma sinusite aguda que aconteceu rápido, com 10, 15 dias começa a ter catarro amarelado. Então vamos lá, toda vez que você tiver um catarro amarelado, isso é uma sinusite. Para a gente saber se é crônica ou não, precisa saber se ela durou mais do que 3 meses ou não. Mas vamos lá, então aqui encheu de catarro, está amarelado, você precisa desinflamar isso, tomar antibiótico e a sua sinusite está curada. A sinusite aguda está curada. E por que pode acontecer uma sinusite crônica? Vai ficar uma infecção o tempo inteiro? Pode acontecer, mas você vai no otorrino, ele te passa um antibiótico e normalmente você melhora, que é através de uma sinusite aguda. Mas existem algumas alterações anatômicas na estrutura do nariz, que pode estar torto ou alguma coisa que cresceu e tampou essa estrutura. E aí você vai ter uma sinusite que fica ali infectando, mesmo você tomando antibiótico, ela não melhora. O que pode causar isso? Primeiro, qualquer coisa que tampa essa saída. Por exemplo, um desvio de septo. O septo está aqui, tá? Se tem um desvio, ele tampa essa saída, acabou. Não tem por onde sair essa secreção, cronificou. O septo tem como a gente corrigir com alguma coisa? Não, é uma estrutura de cartilagem e osso. O que a gente faz? Aí você vai no otorrino, ele vai indicar procedimento para corrigir. Mas a gente vai falar do tratamento daqui a pouco. Ou, por exemplo, você pode ter um pólipo que cresceu nessa região, tá? Uma massa que cresceu nessa região. E aí ele fecha
e fica infectando. Aí você toma antibiótico uma vez, 2 vezes, 3 vezes e não melhora, e não melhora, e não melhora. Faz uma tomografia e vê que isso aqui está tudo cheio de catarro. Aí você tem que identificar essa obstrução que está aqui. Ou pode ser uma sinusite aguda mal curada, que não tratou da maneira correta, essa mucosa ficou totalmente inchada e fechou aqui. E aí não tem como melhorar a drenagem da secreção. Existem muitas causas que podem tampar essa saída e não melhorar. E o que temos que fazer é liberar essa estrutura. Como que liberamos? Aí tem que ver a causa certinho do que está causando essa obstrução. Ok, doutor, mas como que eu vou descobrir qual é a causa da minha sinusite? Se eu tenho sinusite? Muitas pessoas que vêm no consultório falam, doutor, eu tenho sinusite porque eu tenho dor de cabeça e tal, não estou melhorando, já tomei antibiótico e não melhoro. A maioria dos pacientes não tem sinusite. Quando a gente vai ver é uma enxaqueca, é uma cefaleia crônica, é disfunção de ATM que range muitos dentes. Então a sinusite ela pode ser confundida com vários outros problemas. Para poder descobrir se é sinusite ou não, primeiro a história clínica do paciente, se tem secreção, se tem tosse, tem que ser examinado, tem que passar uma câmera dentro do nariz, ver como é que está essa drenagem do seio da face. Muitas vezes a gente consegue identificar essa drenagem. E pedir tomografia dos seios da face. A tomografia é como se fosse um raio-x, mas muito mais complexo. Ele faz fatias e nós conseguimos ver de 1 em 1 centímetro, de meio em meio centímetro, se nós quisermos ver as estruturas do nariz. Então é muito detalhado. Aí conseguimos identificar se tem pólipo, se o desvio, porque desvio quase todo mundo tem, mas precisa ver se esse desvio ele coincide com a drenagem. Se a pessoa tem uma estrutura chamada concha média bolhosa, que é essa estrutura, fica extremamente grande e aí tampa essa saída aqui, que é do seio maxilar. Existem muitas causas que podem levar a sinusite crônica. E um lugar chave, ó, vamos ver aqui, ó, seio frontal, seio esfenoidal, seio etimoidal e aqui por onde drena o seio maxilar. Aqui é a chave para a pessoa ter uma boa drenagem do seio da face ou não. Porque se cresce um pólipo aqui, bem nessa região, você pode ver que ele bloqueia a drenagem do seio frontal, bloqueia a drenagem do seio esfenoidal, bloqueia aqui o seio etimoidal e bloqueia o seio maxilar que está aqui. Na verdade, é esse buraquinho aqui no fundo, tá? Então, a chave principal que nós temos que estudar é aqui. E cada seio, por si só, também temos que fazer análise individual. Então, o padrão ouro é pedir uma tomografia. Nunca numa sinusite aguda. Sempre depois de um tratamento, sempre para ver a melhora. Senão você vai identificar a secreção. Se a pessoa estiver gripada e fizer uma tomografia, vai parecer que é uma sinusite e muitas vezes é uma secreção só de gripe. Certo, pessoal? Então, sinusite crônica normalmente é algo que está acontecendo e está mais do que 3 meses. Uma coisa curiosa é que tratamento dentário também pode levar a uma sinusite crônica. Então imagina aqui um procedimento dentário, seja ele uma extração de um dente, às vezes pode criar comunicação com o seio da face e contaminar. E aqui dá uma sinusite que não melhora enquanto não fechar aqui, só que isso demora para ser identificado. Ou, por exemplo, uma obturação, um canal, só que a raiz do dente ela está aqui dentro do seio da face. Vai fazer o canal, o dentista acaba entrando dentro do seio da face, que pode acontecer, isso não é um erro. Isso, na verdade, é a anatomia da pessoa que está distorcida. E aí leva a contaminação para cá e pode dar problema. Implante dentário, tudo isso pode gerar uma sinusite crônica. E se isso acontecer, isso tem como solucionar. Nós melhoramos a drenagem do seio da face cirurgicamente e melhora. A maioria dos tratamentos para sinusite crônica, a maioria, não todas, é cirúrgico. Você tem que ampliar, ver o que está causando essa obstrução e destampar isso para a secreção voltar a fluir naturalmente. Então, se você tem dor de cabeça, range muitos dentes e está achando que é sinusite, muitas vezes pode não ser sinusite. Tem que ser identificado, tem que ser estudado, tem que fazer uma tomografia. Por mais que pareça uma sinusite, você não consegue com a sua dor identificar se é ou não é. Se tem secreção amarela esverdeado, tem grandes chances de ser sinusite. Mas sempre procure um otorrino, passe por uma boa avaliação, uma boa história clínica, conversar bastante com o paciente, saber quando começou, fazer a naso, fazer a tomografia e depois propor o melhor tratamento. Certo, pessoal? Então curtam, compartilhem, clica aqui em gostei se você gostou. Se você tem alguém que tem sinusite, reclama de muita sinusite,
compartilha nos grupos de família para poder chegar ao maior número de pessoas esse vídeo, certo? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.